boa tarde. Primeiramente, né, agradecer aí a presença de todos vocês aí na nossa palestra aqui no Social Media Week. É um prazer estar aqui, e é sexta-feira à tarde, chovendo, a gente agarrou no trânsito também e tudo mais. Mas estamos aí, viemos aqui trocar essa ideia com vocês sobre essa Direto questão. de Minas, obrigada. Eu vim de Minas, eu viajei a noite toda de ônibus, cheguei aqui. Eu não estou acostumado com esse trânsito, estava quase tendo um infarto, mas ok. Mas ok, né? A gente respira e fala, tá tudo certo. E aí a gente quer trocar uma ideia com vocês mesmo sobre essa coisa de micro-influenciadores digitais, questão do mercado, ser creator, essa questão dos merchants e tudo mais, porque temos um case super legal. A gente trouxe, é importante falar também que a gente trouxe um case que a gente vive por dentro, porque é de um projeto nosso. Então a gente achou que era super apropriado e pertinente a gente trazer uma coisa que a gente tem uma familiaridade, Exato. uma proximidade. A gente não tá falando de algo externo, né? A gente tá falando de algo que tem muito a ver com o que a gente produza numa parceria de anos já, né? E a questão da vivência, né? Porque é um rolê muito grande, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, e a gente quer dividir isso com vocês. Mas, primeiramente, eu gostaria de saber, tem creators aqui, influenciadores, micro-influenciadores? Você... Levanta a mão, gente, pode ficar com vergonha. Tá. Empresas que têm interesse de anunciar com micro-influenciadores? Bacana, então beleza. E estudantes da área, entusiastas, especialistas, então beleza. Gente, a gente vai tentar correr o máximo possível de 45 minutos para a gente abrir perguntas, e se a gente não conseguir responder aqui, a gente troca uma ideia lá fora também, beleza? Então, se apresente. Bom, começar do começo, né? Quem somos nós? Eu tenho formação em jornalismo, né? Eu fiz especialização em mídias digitais, em gestão de mídias digitais. Eu já trabalhei na mídia tradicional, né, que a gente chama. Eu já trabalhei no Jornal Estado de São Paulo. Mas desde o começo da minha carreira eu comecei a enveredar pelo caminho do digital, assim. Foi uma coisa que eu não planejei, mas eu fui meio jogada dentro disso. E acabei me interessando muito e trilhei minha trajetória profissional por esse caminho. Hoje em dia eu dou aula também na Academia Internacional de Cinema. Enfim, eu direcionei minha carreira, assim, quase totalmente, né, para a área do cinema e produção de conteúdo online. Eu dou aula na academia desde o começo do ano. Eu tenho alguns projetos pessoais, né, enquanto filmmaker. E creator, porque a gente tá nesse projeto do CinemaScope, que começou como um portal. A gente vai dar um pouco aqui do um panorama, né, de onde o projeto começou, o que aconteceu e onde ele tá hoje. E então, atualmente, a gente produz conteúdo também dentro dessa plataforma, né? Não só dentro do canal do YouTube, mas dentro dessa plataforma do CinemaScope, que é muito maior do que só um canal. Não, bom, eu sou mineiro, exatamente. Eu sou mineiro, sou formado em produção multimídia, tenho pós em gestão de marketing digital, sou entusiasta da área de marketing de influência, sou professor, sou creator, dou aula em pós-graduação. Então, assim, essa loucura do digital aí eu já vivo há 10 anos e somos muito aficionados, né? E tá aqui os nossos arrobas no Instagram, se vocês já quiserem marcar a gente em alguma coisa, para depois a gente trocar uma ideia também, e aí a gente vai dar continuidade. Eu gosto dessa tela aqui para iniciar, porque o que acontece? Desde quando eu entrei no CinemaScope, hoje que eu estou na frente, né? Deixa eu ficar mais para cá. Foi bem assim, eu passei um óleo de peroba na cara e falei assim, gente, eu quero trabalhar com vocês e tudo mais. E aí, como faço para escrever? E aí a Joyce, em 2012, lá no Twitter, me respondeu. E aí a gente tá junto aí esse tempo todo. Quer falar mais? É engraçado que nossa amizade começou justamente online, né? E aí tem tudo a ver com o nosso projeto, né? Que se dá principalmente no ambiente online, mas embora atualmente a gente esteja tentando integrar cada vez mais a questão do presencial também, né? Do integrar offline e online. Mas a gente trouxe um pouco aqui desse começo de tudo, né? Da nossa que é o primeiro collab, né? É um primeiro collab, porque hoje eu sou empreendedor individual, eu sou profissional independente, a Joyce também e querendo ou não, nossas marcas convergem em nome do CinemaScope. E aí eu quero começar a nossa palestra falando sobre marketing de influência, que aí até Kotler, né? Lá vem o professor enjoado, né? Fala que realmente essa questão da conectividade, né? Querendo ou não, a internet deu espaço para todo mundo de fala e teve muitas rupturas de poder. Então, acaba que das mídias tradicionais, onde só se podia ouvir ou só falar, na internet eu escutei, mas eu também quero transmitir as minhas opiniões. Então, o marketing de influência já está intrínseco do marketing digital há muito tempo. Só que agora que está ganhando relevância, né? E aí... É muito legal ele ter trazido essa questão da ruptura das estruturas de poder, porque tem tudo a ver com que um outro cara que a gente admira muito e acompanha, o Henry Jenks,
Ele tem uma obra que acho que é assim, uma obra seminal assim, na carreira dele, que é Cultura da Convergência. Esse livro foi escrito em 2008 e pensando em termos de digital, 10 anos é quase uma era, né? A gente pensar. Mas tudo que tá naquele livro ainda é muito atual e muito importante pra gente pensar e pra gente até ver como que as coisas aconteceram, né? Nesses 10 anos e como elas ainda fazem sentido. Tudo que ele falou em 2008. E um ponto que ele bate muito, que eu gosto, é a questão da cultura participativa, né? Que em linhas gerais seria isso, meios digitais tecnológicos mais acessíveis para um maior número de pessoas e que a partir do uso das pessoas desses meios, elas vão embaralhar e vão bagunçar esses jogos de poder, né? Isso que o Kotler falou também, com a conectividade, exatamente. Das estruturas de poder. Então, é o que a gente vive hoje, né? A gente tá falando da era da influência. A gente vive um momento em que o digital ele tem uma força, se não maior, um pouco equiparada à mídia tradicional. E essa discussão, ela tá todo vapor, né? Então, a gente vê um pouco essa inversão, né? Dessa lógica. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, do sujeito, né, produzindo online, como ele é capaz de alterar essas mudanças. Aí tem questões mercadológicas envolvidas, questões criativas, são várias esferas aí, né, que são alteradas de alguma maneira. Não, exatamente. Aí, quando a gente vai para outro slide, entra a função do YouTube como cultura participativa, né? Sim, e o YouTube, o Jenkins defende também essa ideia, a gente trouxe aqui falando de cultura participativa num geral. E aí, afunilando pro YouTube, ele traz essa realidade do YouTube como uma mídia de distribuição alternativa em que justamente o grande foco da nossa fala aqui é um pouco sair dessa coisa dos números, assim, números estratosféricos e tentar entrar por um outro viés. E eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente fala de mídia alternativa e quando a gente fala do protagonismo, né, dessas pessoas que estão à frente de projetos que estão aí para bagunçar um pouco uma estrutura que já era super conhecida, né? Super solidificada, e a gente tá um pouco ainda vendo esse processo, tentando entender, né, o que vai acontecer. A gente tá aqui falando, mas o ano que vem a gente pode dar uma palestra falando coisas totalmente novas. Então, esse é o grande lance. E o grande lance do marketing de influência é isso. Então, começa de uma forma... todo mundo falando o que quer, vou criar um canal porque eu não concordo com aquele ponto de vista, ou eu tenho um ponto de vista mais apurado, e foge muito essa questão das quantidades, né? As métricas da vaidade. Todo mundo quer dizer, eu quero um canal que bombe, quero ter um Instagram que tenha 1 milhão de seguidores, mas e aí? Como que está a relação desses ambientes? E aí, quando a gente para pensar a questão do creator a relação de creator e influenciador, é o que eu concordo muito com o que a Bia Granja fala, que a influência mais é do que a consequência de um bom trabalho de conteúdo. Então, não adianta, eu vou chegar numa empresa, eu sou micro-influenciador. Mas de quê? Por quê? Com o quê? O que você está disseminando de conteúdo, de conhecimento? E aí, uma pessoa influencia outras por aquilo que ela cria, que faz. A gente tem no mercado hoje muitas pessoas vendendo a ideia do marketing de influência, das questões dos números. Já dei palestras em outros lugares lá em Minas, que os influenciadores chegam nos hotéis, pedem hospedagem, alimentação e falam, eu vou postar uma foto e eu tenho 100 mil seguidores, eu te garanto que 100 pessoas vão vir. Aí o empreendedor, né, tá lá no interior, fala, poxa, 100 pessoas vêm aqui, vai salvar o meu caixa. E aí você fala, poxa, aí na hora que vai fazer a ação, uma ação nem foi pensada, nem foi planejada. E aí sem prestar atenção. O influenciador só existe se ele for um bom creator. E ser creator é fácil? Não é mesmo. E aí a relação entre creators e marcas entra muito nessa questão desse slide que eu gosto bastante, que a gente precisa analisar que se eu tenho um negócio e eu quero fazer uma ação com creators, se for para disseminação da minha marca de uma forma mais abrangente, aí eu posso usar os digitais influencers e algumas celebridades que têm atuação nas redes sociais e tudo mais. Só que, se eu busco um engajamento mais apurado, eu tenho que fazer ações com micro-influenciadores. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu sou dono de uma empresa de cosméticos, e aí eu quero pegar a minha marca e pulverizar, por exemplo, no Brasil todo, beleza, eu posso usar o digital influencer, sei lá, vou chamar a Kéfera, chamar alguém que tem renome, beleza, vou lá, pago o cash dela, fica tudo certo. Só que, se eu tiver um produto específico, por exemplo, uma maquiagem para mulheres que são veganas,
Eu não vou fazer com a Kéfera, eu vou fazer com micro-influenciadores que buscam desenvolver conteúdos para esse tipo de público. Então, é uma coisa mais de nicho mesmo. E aí, leve em consideração isso aqui também. Fãs e amigos, todos nós somos influenciadores de alguma forma. A gente se esquece disso. As pessoas conhecem a gente por algo que a gente desenvolve, por algo que a gente faz. Então, assim, principalmente para quem é empreendedor aqui, muita atenção, porque a gente esquece o nosso poder de influência dentro do nosso negócio também. Tá ok? E aí, quando a gente leva... Passou? Tá. Aí, quando a gente leva em consideração, eu gosto de comparar esses 3 dados, que é o seguinte... Sempre gera um espanto, né? Exatamente. Se hoje nós temos 116 milhões de pessoas conectadas na internet, desses 116, 250 mil são micro-influenciadores. Só que... 116 milhões no Brasil, né? No Brasil, isso. E aí, 250 mil são micro-influenciadores. Só que só essa taxa aqui, 250 mil, tipo, mínimo, gera 60% dos conteúdos na internet. Então, a galera que cria mesmo, que arregaça as manguinhas e faz o negócio acontecer. Porque se a gente levar em consideração que em 60 segundos acontece tudo isso aqui em todas as redes sociais, isso porque aqui tá os mais atualizados, né? Tipo, os mais famosinhos. Fora as outras plataformas, blogs e por aí vai. Então, ter muita atenção com o micro-influenciador também, porque o mercado sempre tende aos maiores, aos que estão na mídia de... Ouvindo o que essa pessoa tem a dizer. E isso tem que ser levado em consideração não só na relação do criador com o público, mas na relação da marca com o criador. Então, para as marcas, aceitar a criatividade do criador, porque ele tem que se sentir parte integrante daquela ação, né? Não é algo impositivo, uma ação verticalizada, né? Em que a marca vai chegar e falar... eu tô te dando uma grana pra você fazer o briefing que toma. XYZ, se vira, o resultado que eu quero é tal. Não é muito assim que funciona. Então, acho que aceitar a criatividade do criador de conteúdo é essencial até para um resultado mais benéfico, né? No final, pra todo mundo. Aceitar o diálogo com a audiência do criador, porque ninguém melhor que o criador pra saber com quem ele tá falando, quem é o público dele, o que esse público pensa, como que ele quer consumir. Então, ele tem esse know-how de conhecer o próprio público dele. A marca não vai ter esse conhecimento. Então, é uma coisa construída junta. E criar o briefing, né? Junto com o criador. Porque a gente vê várias campanhas aqui que são super bem sucedidas. Às vezes, a gente nem percebe que é uma campanha, porque ela é tão bem articulada, tão bem desenhada, que passa despercebido. Não é algo agressivo, né? Exato. Não é algo escancarado. Então, tem N maneiras, assim, a criatividade tá aí, né? Eu sempre penso que dá pra você tratar de qualquer assunto de uma maneira criativa, inusitada, diferente, com outro viés, né? Um outro olhar. E pros creators também, né? Tem um lado deles também, compreender quais são as necessidades das marcas, né? Tentar atrelar, lógico, um desejo próprio, né? Criativo, né? Dessa pessoa com as necessidades da marca. Valorizar a audiência acima de qualquer contrato. Eu tava conversando com o Magno hoje que, numa aula que eu dei essa semana, teve uma aluna que perguntou... que ela é jornalista. Ela fala, no jornalismo, essa questão da ética é uma coisa muito sagrada, assim, né? Pelo menos desde que a gente entra na faculdade, enfim, isso é uma coisa que fica na nossa cabeça o tempo todo, né? A ética jornalística e tal. Só que no mundo do YouTube, em que a criatividade tem mais espaço para fluir, em que a publicidade tem uma mão muito pesada, quais são os limites, né? De falar se eu tô fazendo uma propaganda ou não. Qual que é o limite ético de um espaço que ainda não tem as regras totalmente definidas? E talvez nem vai ter. Porque a gente tá falando de uma coisa muito viva, né? A gente tá falando da internet, enfim, dos comportamentos na web e tudo mais. Então, talvez não exista, né? Uma coisa tão rígida assim como existe no jornalismo. Não é muito praticado, mas existe. E aí eu falei pra ela, eu acho que o maior compromisso que você tem antes do compromisso com uma marca é um compromisso com a sua audiência, assim. Essas são as pessoas que você tem que manter, assim, a maior transparência possível, porque esse é o ponto de maior valor, né, pra quem cria conteúdo. Então eu acho que, independente de como você vai comunicar que você tá fazendo um publi editorial, independente de como você vai passar essa informação, ela tem que ser passada, né, na minha visão. E a questão do briefing também, junto com as marcas, né? A mesma Isso, ideia. Só para complementar o que você falou, é que se realmente não for algo muito bem alinhado e algo muito transparente, pode parecer oportunismo. Tipo, tá querendo vender aqui de qualquer jeito e não é natural. Ninguém compra merchan do outro se não for uma coisa mais natural, mais humanizada. Por mais que as pessoas... Tem muitos creators ainda que vendem um negócio forçado e a gente tem vários cases de creators que fazem campanhas de coisas que eles nem acreditam, que eles nem apoiam, mas por conta de dinheiro, e aí é onde começa a prejudicar o mercado. E é isso que a gente tem que quebrar. Só, olha, é melhor a gente parar para pensar, tipo, seria interessante ter esse creator de 700 mil seguidores? Beleza. Mas quais são os valores dele?
Os valores eles estão intrínsecos com os meus. Como que dá esse casamento, né? E é isso que é complicado, porque às vezes nem a marca tem o tempo de pensar nesse planejamento. E aí que está errado. E aí começa a atropelar processos. E aí viram cases de sucesso. Começa a imprimir uma lógica antiga dentro de um ambiente que funciona com outras regras, né? Eu acho que esse é o maior erro também, né? Você tentar imprimir uma dinâmica que é do passado em algo que não funciona dessa maneira. De celebridades, né? Por exemplo. Tipo, quer fazer do Creator uma celebridade da Globo, por exemplo. Eu vou te dar o produto, você toma aí e vende, sabe? Não é assim que funciona pro Creator. Ele tem que ter um contexto ali, ele realmente tem que sentir que realmente, né, primeiro, né, para sua audiência, segundo, sobre os seus valores, e terceiro, se realmente vai ter ali um merchan, ou então um contrato a longo prazo. E aí, a questão é, também, marcas e creators são autênticos nos seguintes pilares. A questão da autenticidade ela é muito importante porque quanto mais natural for, melhor. E aí as pessoas esquecem muito de pensar nessa coisa autêntica de ambos os lados. Porque senão fica muito forçado e esquece desses 4 pilares. Ser real. Tem muita campanha aí acontecendo com creators que são campanhas fakes, que não é legal. Aí a audiência está de olho, sempre aponta, fala assim, isso aí está errado, isso aí não é desse jeito. Você falou X coisa há 3 meses atrás, está falando Y, por quê? Eles questionam muito. Ser significativo, tem que fazer alguma diferença, não é só o produto em si, porque hoje a gente não consome o produto, a gente consome os valores do produto, e valores não é o preço, né? É o valor, tipo assim, o que ele traz para você. Ser original, quanto mais original, melhor. Eu vou copiar aquela campanha ali que deu certo para o meu concorrente, vou fazer o mesmo. Calma lá. Tem que tomar muito cuidado com isso. E, principalmente, ser importante para ambas as partes. Qual que é a importância de fazer um collab com um creator, sabe? O que tem que ser importante para ambas as partes e chegar nesse denominador comum? E aí eu gosto muito dessa frase aqui, que é a questão das comunidades. Invista primeiro em encontrar a sua comunidade. Comunidade gera conversa e conversa gera conversão. Qual que é o principal erro das empresas hoje nas redes sociais? Elas querem abrir diálogos, mas elas não querem conversar. Aí eu vou fazer uma campanha com a Joyce, por exemplo. Eu sou uma produtora de cinema. Falei assim, Joyce, CinemaScoop, vem cá, vamos fazer um negócio bacana aqui. Vou te dar umas entradas de filme, você faz uns vídeos lá para mim, coloca o endereço lá do meu canal, ou então do meu Instagram. Aí a audiência dela vem para mim, começa a conversar, e eu falo, tá, converteu. Tá errado. Não é assim que funciona. E realmente isso prejudica não somente o papel da Joyce como influenciadora, mas a minha marca. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que criar um ambiente para receber esse público que vai chegar, Nossa, né? Exatamente. Porque aí senão a pessoa chega e, assim, meio que morre na praia, né? Exatamente. Você fez todo um esforço e ela chegou... Você converteu a pessoa, mas você não consegue consolidar e fidelizar uma relação a longo prazo, né? Aquilo acaba se encerrando muito no imediato, né? E é exatamente. E hoje, principalmente no marketing de influência, dialogar com comunidades ou com causas ou com a diversidade mesmo é extremamente importante, mas não pode soar como oportunismo. Não é tipo assim, vou ter que vender para a comunidade negra, por exemplo, porque o meu produto é para cabelos cacheados. Constrói uma história atrás disso, um significado. De curiosidade, para a gente ter uma visão mais ampla, a coisa dos números é inevitável, lógico, são importantes, mas os números também são muito relativos, né? A gente estava conversando aqui. Às vezes um número que dentro de um nicho é... Nossa, isso é um estratosférico. Às vezes para um outro nicho é nada. Então, sei lá, um canal de 300 mil inscritos, 200, 100 até mil inscritos, que, enfim, até 100 mil, geralmente considerado micro-influenciador, é um número muito, muito bom dentro desse mercado que a gente atua. Mas, de repente, para um canal de games, pode não ser tão relevante 100 mil. Então, é muito relativo, né? A gente ter essa base comparativa até pra gente ter noções reais e metas reais a serem atingidas, né? A gente não ficar viajando muito de que a gente precisa ter 15 milhões de inscritos para conseguir começar a fazer alguma coisa. Então, a gente trouxe... Aqui é um pouco de um panorama geral, né? Vídeo 80% do que a gente consome nas redes sociais, né? Não só no YouTube, então já é uma realidade há muito tempo, né? E crescente também, né? Cresce 20% ao ano. E o mobile também, né? Que é, enfim, algo que a gente tem que considerar sempre, né? Quando a gente está produzindo vídeo online. Em qualquer plataforma, em qualquer rede social, em qualquer site, se não tá no mobile, tá fora. Sim. Pode ir. E aí essa questão mesmo, que todas as redes sociais, se a gente levar em consideração, elas estão convertendo para o vídeo, porque a experiência é muito maior.
É muito mais apurado, é muito mais assertivo. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu faço muito isso. Observar as pessoas nos ônibus ou metrô, a relação delas com o celular. Aí elas estão passando, todo mundo passa. Na hora que vê um vídeo, ela volta, dá play, assiste, sei lá, uns 30 segundos, tá interessante, beleza, continua. Ah, não tá legal não, então dá pausa e vai continuando. Então o vídeo ele tem um poder de atração muito maior do que apenas imagens, textos muito grandes. Então, assim, tem que pensar muito na questão da audiência, o que eles preferem consumir, lógico, porque hoje tem blogs aí que são de micro-influenciadores que arrastam milhares de pessoas por aí, mas a questão do vídeo é muito intrínseca hoje, porque todas as redes sociais, até mesmo o Skype, já está anunciando uma plataforma para creators. O Skype, tipo, oi. Sabe? Então tem muita coisa para acontecer ainda e muita surpresa ainda. Inclusive, só reforçando isso que o Magno falou, a gente tem todo esse histórico, né? A gente acabou não introduzindo isso, mas o portal CinemaScope existe há 7 anos e o canal existe há 2, mais ou menos. E a gente demorou, assim, literalmente 3 anos para tomar a decisão de produzir conteúdo para o nosso YouTube ou não. Por 2 motivos, assim. O motivo que levou a gente chegar a essa conclusão foi porque a gente descobriu que a gente tinha um conteúdo exclusivo para criar para esse canal, que não era simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V do portal, porque isso não faria sentido algum. E aí a gente ficou nessa busca, né? O que a gente pode contribuir e acrescentar de novo nessa nova plataforma? Não simplesmente só preciso estar no YouTube, então vou criar uma conta e fazer coisas lá só por fazer. Então a gente demorou muito tempo nesse processo criativo. E, além de questões técnicas, né, que a gente foi resolvendo e tal. Mas eu participei de uma iniciativa online que chama Conacine, Congresso Nacional de Cinema, e eu participei de todas as edições deles. Acontecia um evento uma vez por ano, online. Então, era uma semana inteira só com palestras sobre cinema. Como se fosse... Se assinava, assistia, não era assim, tipo, aberto no Facebook, no YouTube, nem no Vimeo, nem nada. Mas você conseguia ter um cadastro e receber o link pra assistir. E aí eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha gravado nenhum vídeo da minha vida. E aí eu gravei 3 vídeos, né? Um pra cada ano. E aí eu fiquei impressionada como 3 vídeos em 3 anos tinha convertido muito mais pessoas e tinha tido uma repercussão muito maior do que, sei lá, publicando textos toda semana loucamente no portal. Então eu comecei a meio que perceber um pouco esse comportamento e eu falei, isso é muito poderoso. E aí aí rolou um incentivo, né, das pessoas envolvidas, falando, não, por que vocês não aproveitam esse embalo e criam o canal e tal? Foi todo um processo, mas isso foi muito nítido, a conversão da atenção das pessoas, e aí as pessoas começaram a fidelizar. Mesmo que eu gravava um vídeo por ano para participar dessa iniciativa em específico, tinham pessoas que começaram me acompanhando no primeiro e que estão até hoje acompanhando a gente. Isso já faz uns 5 anos, então foi bem, bem marcante, né, esse engajamento. Porque fideliza, é a questão de experimentar o que as audiências buscam. É isso que é mais interessante, porque, por exemplo, se hoje o próprio Instagram já tem o IGTV, que ainda é estranho para todo mundo, porque é em tela vertical, mas tem uma pesquisa que eles falam que 35% das pessoas, elas barram aquela opção do celular de virar em vertical. Gente, aquilo é horrível mesmo, eu não faço, eu só assisto vídeo assim, ó. Só assim. YouTube é só assim, porque não tem sentido virar um celular. Pelo menos do meu ponto de vista, eu comigo. Mas tem gente que fala, não, tem que ser virado, tem que ser widescreen. Então, beleza. Aqui a gente trouxe também, para vocês darem uma olhada, alguns... A gente já feito um levantamento maior, a gente pode até passar depois, de alguma maneira a gente publica e tal. Mas, só para dar uma pincelada, né? Ali é o nosso canal, CinemaScope TV. E aqui tem alguns canais dentro desse mercado que a gente atua, né? Então eu peguei um enorme, que é o maior de cinema do Brasil. Acho que da América Latina é o maior de cinema, o Pipocando. A Luli e a Carol, que estão mais ou menos numa faixa parecida aqui. E que são super bem colocadas dentro desse mercado. E tem reputação dentro disso e tudo mais. Já estão há bastante tempo fazendo isso. E o Entreplanos, que é um canal que trabalha uns formatos parecidos com o nosso. Eles são também meio recentes, acho que começaram meio próximo de nós. E que deram uma guinada, assim, uma super guinada em um ano, assim, do ano passado pra cá. Então eu trouxe mais ou menos ali umas 3 faixas e o nosso contexto, só pra gente ter em mente, assim. Tem muita gente, né, no meio disso, mas... Não, exatamente. Eu só vou fazer uma pincelada aqui sobre essas 2 creators aqui, porque é a Joyce que grava a maior parte dos vídeos do canal. E, assim, ela é super conhecida por ser a Joyce Paz do CinemaScope. Então, assim, as pessoas não relacionam com o nosso logotipo apenas, relacionam diretamente ela por conta do protagonismo dela diante do projeto. E isso é muito legal, porque é o pertencimento. Eles veem quem está do outro lado. Quem que está falando?
Quem que desenvolveu essa ideia? Como que ela sabe? É umas coisas bem interessantes de parar para pensar, porque as pessoas valiam. Acho que é legal falar também que eu não sou sozinha, né? A gente tem uma equipe por trás e tudo mais, e, enfim, que cria junto, e tem vídeo que eu participo só da edição, tem vídeo que eu só faço roteiro, tem vídeo que eu faço tudo, então é um trabalho também... só narração e tal, então é um trabalho colaborativo mesmo, né? Apesar de ter... Eu acabo tomando à frente, por umas, enfim... Mas tem várias pessoas envolvidas de vários estados no Brasil. E aí a questão do alcance além dos views, né? Você é muito mais do que as métricas de vaidade. Então, marcas que estão aqui, ou até mesmo creators que ficam presos, eu preciso ter X tanto inscritos e tudo mais. Cuidado com essas metas, porque, na verdade, não é a quantidade que você está falando, isso é a qualidade. Então, não adianta, por exemplo, eu ter um estágio de futebol inteiro me seguindo, sendo que eu consigo engajar ali nem 3, 4% dessas pessoas. Então, assim, tem que ser uma construção de reputação. Eu acho que a maior meta que a gente tem aqui nessa palestra é um pouco que vocês saiam com essa ideia de desapegar um pouco da questão numérica e pensar em outros tipos de objetivos e pensar que é possível chegar, sabe? Uhum. Porque, enfim, vocês viram, né? A gente tem 12 mil inscritos. Isso, pro universo de YouTube, legal, né? Muito legal, fico feliz, lógico, não é que eu não me importo, mas... que eu tô desprezando isso, até porque a gente construiu as duras penas, Mas, assim, dá pra chegar e dá pra conseguir coisas e dá pra alcançar objetivos, assim. Acho que é uma questão de saber trabalhar isso. Vocês vão ver os cases. Só um exemplo aqui também, tem um canal de cinema que tem 1.300 inscritos, que eu conheci... Enfim, eu acabei fazendo amizade com o dono do canal e tal, ele faz sozinho. E ele lançou um curso online agora. Ele lançou segunda-feira. E aí ele tinha uma meta pra uma semana. E aí ele bateu a meta em 3 dias. Ele tem 1.300 inscritos. E aí ele fechou as vendas. Tipo, em 3 dias ele esgotou a meta dele da semana. E aí, assim... em termos de YouTube, é inexpressivo que ele tem, né? 1.300. E aí ele tava super feliz. Nossa, eu vou abrir uma nova turma e tudo mais. Mas foi um super sucesso. Porque ele consegue converter muita gente, assim. Mesmo os números deles não sendo tão enormes, ele tem credibilidade e as pessoas... Enfim, ele conseguiu alcançar o objetivo dele. Sim. Ele tem um diálogo perfeito com a comunidade dele. E aí tá lá 1.300 pessoas engajadas, praticamente. E aí ele lançou um produto. E quem é engajado sabe que a pessoa que está desenvolvendo o produto está precisando, né? Que realmente tem que monetizar. É muito complicado viver de um projeto que não monetiza. E a gente vai até conversar sobre isso mais pra frente. Mas isso é legal. É o engajar para converter. A gente colocou aqui, em linhas gerais, o nosso campo de atuação, né? O nicho que a gente trabalha. A gente falei aqui no começo que a gente demorou muito tempo, né? Pra definir essa questão editorial e tal. E aí, aqui são basicamente as linhas que a gente trabalha dentro do canal, né? A gente aposta muito em cinema clássico e cinema brasileiro, porque a gente percebeu... não é muito difícil perceber isso, mas a gente notou que era uma deficiência, né? Dentro do YouTube, dos canais de cinema, que era muito raro, né? Canais de cinema tratarem, abordarem cinema clássico brasileiro. Então, além da gente gostar muito, né? Lógico, a gente aborda esses campos. Cobrir mostras e festivais. Então, a gente tem alguns conteúdos voltados para isso. Documentários também, que é uma coisa um pouco... subexplorada, né, dentro dos canais, entrevistas e debates e séries temáticas, né? A gente tem uma série temática inteira de 12 episódios, que foi um dos primeiros conteúdos que a gente fez no canal, que é sobre cinema brasileiro, chama série Cinema Brasilis. A gente tá no caminho de uma série que chama Ismos para Entender o Cinema, que é baseada num livro, que vai ter 51 vídeos ao todo. A gente tem uns 15 atualmente. E a gente tá sempre nessas de buscar séries temáticas, né? Conteúdos seriados e tal. Porque, enfim, todo mundo aqui deve ser apaixonado em série. A gente gosta muito de acompanhar algo que... Enfim, tem essa coisa de continuidade, né? Que você sente que tem uma continuidade e você segue aquele conteúdo. Então, a gente trabalha muito na criação de séries temáticas também. E levando em consideração que o nosso canal, ele tem vídeos que vai muito além do permitido do YouTube. Todo mundo fala, são 5 minutos de vídeo é o suficiente. Tem vídeos de 24 minutos e são assistidos até o fim. Porque o nosso viés é o conhecimento. Tem vídeo de 2 horas. Tem vídeo de 2 horas. Então, assim, é o quê? O viés do conhecimento que a gente abordou dentro do nicho no Cinemascope no YouTube. E aí, e agora com você. A gente separou alguns tipos de... Quando a gente estava pensando nessa palestra, a gente estava pensando, o que é ser reconhecido, né? E por quem? E aí, dentro da nossa história, quando a gente foi fazendo esse retrospecto da nossa trajetória, a gente foi pontuando um pouco alguns momentos importantes, né? Da trajetória do Cinemascope. E a gente dividiu dessa maneira. A gente colocou reconhecimento acadêmico. Aconteceu uma situação muito, muito bacana, assim, que eu fiquei bastante feliz, que tem um evento de cinema que chama Socine, é um evento acadêmico, assim, mais importante do Brasil,
de cinema. E cada ano acontece num estado. E aí, o ano passado foi na Paraíba. E aí eu tava, enfim, eu não fui pro evento e tudo mais, mas várias amigas minhas e várias pessoas que eu conhecia estavam com um artigo lá, apresentaram e tal. E aí, de repente, começou a pipocar um monte de notificação no meu Facebook, no meu WhatsApp e tudo mais. Porque a Catherine Grant, que é essa pessoa, ela é professora de uma universidade em Londres e ela é especialista em vídeo ensaio, né? Estudos de vídeo ensaio. Que é uma linguagem dentro do audiovisual, né? Do cinema. Do audiovisual em geral. E aí ela foi chamada para abrir a Socine o ano passado, para falar sobre vídeo ensaio, e ela usou o nosso canal e desse outro garoto, que eu falei que vendeu os cursos, que o canal dele é Arthur Tuoto, o nome dele. Ela usou esses 2 canais para abrir a apresentação dela, como uma referência de canais brasileiros que ela tinha encontrado que trabalhavam a questão do vídeo ensaio, esse formato que ela é especializada. E aí eu fiquei muito feliz, essa é a foto de um amigo meu que ele tirou, e eu não imaginava, assim, aí eu escrevi pra ela e tudo mais, a gente até trocou e-mail e ela super elogiou o nosso trabalho. Enfim, nunca imaginava chegar nesse patamar de reconhecimento, assim, dentro de um evento acadêmico, uma pessoa que é uma referência mundial dentro dessa linha de pesquisa, né? E aí aqui tem um vidinho super rápido que uns amigos meus foram conversar com ela, porque eles ficaram muito surpresos. Nossa, de onde você conheceu o CinemaScope e tudo mais, como é que foi? E aí ela mandou esse vídeo pra gente. Really great to discover the CinemaScope YouTube channel and the Facebook page. I think the quality of the videos was really surprising to me. I see lots of vlogs, but what was really special about CinemaScope was it was really critical and really well informed. So it was really worthwhile. Thank you. Uma das áreas que quando a gente tá produzindo conteúdo, a gente pensa, a gente tá produzindo porque a gente gosta, porque a gente é estimulado criativamente, porque a gente quer chegar em marcas, enfim, a gente tem objetivos aí, né, quando a gente põe nossa cara a tapa, literalmente, mas foi muito legal, porque foi uma surpresa, assim, eu nunca imaginava, assim, de tudo que já aconteceu pra gente, acho que foi o último lugar que eu imaginava, desculpa, chegar, que seria ter um alcance desse, né, dentro de um, enfim, já algo considerado, né? Exatamente. Foi bem surpreendente. E aí, só pra arrematar essa parte do reconhecimento acadêmico, tem 2 integrantes da nossa equipe, que a Estela e a Kátia. A Estela tá indo pra Itália fazer mestrado semana que vem, e a Kátia faz mestrado aqui, na USP, e elas comentaram um pouco, a gente pediu pra elas gravarem esse vídeo, pra elas comentarem um pouco qual foi a importância do trabalho delas no CinemaScope e no ingresso delas no mestrado. Oi, eu sou a Estela Vasco, eu sou mestranda de Estudos de Gênero e Estudos sobre a Mulher na Universidade de Bolonha. E o CinemaScope definitivamente teve um papel essencial nesse meu caminho, nessa minha trajetória. Para o site em si, eu escrevi diversas vezes sobre a representação da mulher no cinema, a participação feminina no cinema. E foi graças a ele também que eu conheci a Joyce, que já está junto comigo aí numa parceria de muitos anos. E foi com ela que eu comecei a desenvolver um documentário sobre as mulheres do nosso cinema, do cinema brasileiro. Então, foi justamente graças a esse trabalho, graças a essas minhas participações que eu fui aceita nesse mestrado, inclusive, então eu só tenho a agradecer e a dizer o quanto o site contribuiu para a minha vida profissional, acadêmica, enfim, em tudo. Um beijo. Olá, meu nome é Kátia Kreutz, eu sou mestranda em Meios e Processos Audiovisuais na ECA USP e eu acho que o CinemaScope ele contribuiu para várias coisas no meu desenvolvimento acadêmico e nas minhas conquistas também. Primeiro, porque me ajudou a mergulhar nesse universo da análise cinematográfica e depois porque pesou bastante no meu currículo, principalmente na apresentação presencial, quando eu fiz uma entrevista lá, que eu mencionei ter trabalhado com a equipe do CinemaScope, com crítica cinematográfica. Isso eu acho que foi uma das coisas que me ajudou bastante a ingressar no curso. Então, eu acho que como degrau assim para meu sucesso acadêmico, com certeza foi uma das coisas que ajudou. E aí agora vamos falar da questão dos reconhecimento dos pares, porque a gente tem muitas pessoas que acompanham o nosso projeto, e principalmente pessoas reconhecidas no mercado e que valorizam o nosso conteúdo. Nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que o marketing de influência ele só funciona com conteúdo qualificado.
atuando sob essa ótica também desses vários pilares. Assim, por isso que a gente fez essa divisão, né? Para quando a gente for estruturar um projeto, pensar em desenvolver o projeto, a gente pensar que pilares que a gente vai se desenvolver, pra gente não ficar muito focado muito no nosso próprio mundinho, né? No que a gente gosta. Exato. E pensar em que campos que a gente pode deixar nossa marca, né? E principalmente em quais bolhas nós temos que conversar. Porque, né, no nosso caso, trabalhamos com cinema, a gente conversa com várias bolhas. E são bolhas que muitas vezes são deixadas de lado por grandes empresas e tudo mais. E aí, no caso, foi o Pablo Vilaça, que um seguidor dele pediu uma referência. Aproveita e recomenda mais mulheres críticas de cinema. Ele marcou a Joyce, né, porque ele já conhece a Joyce há um tempo. O Pablo, ele é basicamente assim, um dos maiores críticos do Brasil. Ele tá na internet desde 94 produzindo conteúdo, assim. Então, tipo, ele chegou quando era mato ainda na internet. E ele é uma referência enorme, assim. Reconhecido em organizações internacionais de crítica cinematográfica e tudo mais. Então, enfim, pra gente é bastante importante, né? Ele conhecer nosso trabalho. E aí, Joyce foi convidado pelo Thiago Belotti para assumir uma playlist dentro do canal Meus 2 Centavos, falando sobre mulheres diretoras, né? Exato. Isso. E aí, com foco em desenvolver um conteúdo que ele mesmo fala, né? Que não consegue desenvolver por não ter espaço, né? Por propriedade de fala. Pode falar assim, será? Não só por isso, é porque ele cobre lançamento, né? O canal dele enfim, é a coisa dos números, né? Agora, falando um pouco de números, ele tem 200 e poucos mil inscritos, e aí uma das preocupações que eu tinha no começo era justamente isso, né? Como conseguir chegar nessas pessoas que são enormes, sendo que a gente não tem uma questão numérica tão expressiva e tudo mais. Mas aí eu logo entendi que não se resumia tanto a isso, né? Tanto que o canal dele tem mais de 200 mil inscritos e ele quis se vincular, né, ao nosso projeto de alguma maneira. E aí eu falo sobre filmes dirigidos por mulheres, porque ele cobre lançamentos. Então ele jamais teria tempo de falar de filmes clássicos, de cobrir outras coisas que não é o que ele já faz, né? Por questão até de tempo e tal. E aí esse é o primeiro vídeo que ele anunciou a parceria, só uma introdução. Oi pessoal, eu estou bem empolgado em anunciar a parceria dos Meus 2 Centavos com a jornalista e crítica de cinema Joyce Paz, do canal CinemaScope TV. Eu conheci a Joyce há alguns anos, quando a gente participou do CONACINE, Congresso Nacional de Cinema. Eu assisti a todas as palestras e a dela foi a que eu mais gostei. Depois eu comecei a conversar com ela, não demorou para eu virar fã. Então, quando ela propôs a ideia de fazer vídeos para o meu canal, eu topei na hora. O CinemaScope TV faz análises muito ricas de filmes não tão em evidência no circuito comercial, o que significa que eles têm bem menos inscritos e visualizações do que merecem. Aliás, o link para a inscrição no canal está na descrição deste vídeo, é um prato cheio para cinéfilos. Aqui a Joyce vai fazer vídeos para a playlist CinemaScope TV dedicada a filmes dirigidos por mulheres. Uma das minhas grandes frustrações aqui no canal é que eu nunca vou ter tempo para falar de todos os filmes que eu quero. Por mim, eu faria um vídeo por dia, mas não dá tempo, e mesmo se desse, não seria suficiente. Então, eu estou muito feliz de poder acrescentar conteúdo ao meu canal, vindo de uma jornalista e crítica que eu respeito. As críticas são dela, elas não passam por nenhum tipo de aprovação minha, é o estilo dela, mas eu garanto a vocês que toda vez que eu discordei de algo que a Joyce falou ou escreveu, ela sempre apresentou argumentos sólidos. Ela respira cinema, vocês estão muito bem servidos. Muito bem, eu vou passar a palavra para ela. Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima. Empresas que a gente já começa a desenvolver conteúdos e fazer contratos diretamente com elas de parcerias a princípio e depois vai desenvolvendo uma relação a longo prazo. Aqui a gente trouxe um case que a gente gosta bastante dentro da nossa trajetória, que foi um case que começou com uma parceria de conteúdo, que é uma prática super comum, né? Exemplo prático. Uma distribuidora de filmes clássicos que mandavam materiais mensais pra gente produzir conteúdo, né? Resenhas, críticas, vídeos, enfim. E aí começou com essa parceria de conteúdo durante um tempo, durou um tempo dessa maneira, só que aí eu fiz um mapeamento, assim, olhando ao meu redor, eu percebi que de todos os parceiros de conteúdos que eles tinham, entre veículos, jornalistas e tudo mais, nós éramos os únicos que produzimos conteúdo em vídeo. E aí eu comecei a pensar, isso é um diferencial, né? Nesse mar de pessoas que estão produzindo coisas, é um diferencial, tem um custo, né? Produzir isso, não é fácil, né? Colocar um vídeo de pé, quem produz aqui sabe disso. Então, eu me muni desse argumento, de vários outros, para tentar mudar o status dessa relação, né, com essa empresa.
que era basicamente alterar, né, dessa parceria de conteúdo para uma parceria que visava também a monetização. E aí foi dessa maneira que eu cheguei no dono da distribuidora e falei justamente isso, né? A gente produz vídeo, a gente tem esse diferencial, o vídeo tem tal engajamento, então, enfim, eu acho que essa relação tá na hora de mudar de alguma maneira. E aí ele veio com uma contraproposta que era... não só... Porque, assim, seria muito fácil pra ele falar assim, tá bom, então eu vou patrocinar os vídeos pra você continuar colocando no seu canal e tá tudo certo. Só que a ideia dele foi super interessante, eu gostei de cara, que foi... Ele falou, eu sempre sonhei em fazer um canal da minha distribuidora de filmes, só que eu nunca... Na minha empresa, e eu não tinha um perfil de ninguém, né? Nenhuma pessoa que trabalha aqui e tudo mais, que tinha um perfil pra apresentar debates dos lançamentos mensais. Eu acho que você é essa pessoa, você tem esse perfil. Então, ele me contratou pra produzir conteúdos mensais dentro do canal dele. Do canal da empresa dele, que é esse canal. Aquele ali é o nosso, esse daqui é o canal dele. Então, mensalmente, eu produzo esses debates e tudo mais, porque ele tinha justamente essa ideia de construir a audiência dele dentro do canal dele, usando o meu conhecimento e o meu contato com as pessoas e, enfim, tudo que a gente construiu, tudo que a gente construiu junto, né? Antes, quando era só uma parceria de conteúdo, mas agora dentro da plataforma dele. Então, é um case bem legal que a gente gosta de mencionar. E aí, levando em consideração as interações pelo YouTube, né? Então, as pessoas sempre perguntando sobre... tem muita vontade de conhecer os box. Então, as interações, tanto no nosso canal, tanto no canal do parceiro, né? Da empresa, continuaram. Então, assim, a gente pegou a nossa audiência... né? Passamos para uma empresa que está sabendo dialogar bem com essa audiência que está lá, e aí é responsabilidade, né? Então tá, eu fiz no meu canal, agora eu vou fazer no seu, eu vou levar a minha imagem, a minha reputação, a minha audiência, então isso tem que ser o quê? Consolidado, isso tem que ter um processo, tudo isso tem que ter um planejamento a longo prazo, tem que ter tempo, porque senão até mesmo as empresas ficam nesse afobamento, não quero um vídeo por mês não, eu quero um vídeo por semana, aí calma, porque dependendo do público, se você colocar lá 4 vídeos por mês, ele não vai comprar 4 DVDs por mês. Então, assim, tem que ter muita estratégia, tem que ter muita visão, tem que ter muita assertividade. E nesse caso, só um parênteses, nesse caso, a maior dificuldade é colocar na cabeça do empresário que vender DVD, fazer vídeos não está para vender muitos DVDs. Então, essa era a conversa com ele, né? De que, lógico, isso pode eventualmente impulsionar vendas? Lógico que pode. Isso vai atrair mais público, vocês vão ter mais interesse e tudo mais. Mas eu acho que esse não tem que ser o objetivo a curto prazo, assim, sabe? Não é uma coisa muito direta. Então, foi um pouco desse trabalho de tentar explicar pra ele que ele tava construindo uma marca, né? Dentro de uma plataforma que ele ainda não existia quase, né? E aí, então, foi um pouco desse processo de explicar mesmo, né? E abrir esse diálogo de que ele tava construindo muito mais do que vender DVDs no final do mês, assim. Que era muito maior, né? Pegar as pessoas pelo conteúdo tinha um valor muito maior e muito mais a longo prazo. Mais duradouro. E aí, reconhecimento de audiência, quer falar? Então, e aí a questão é, sempre que a gente publica, seja no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, a gente sempre tem o retorno da nossa audiência. Então, tem essa consolidação da nossa marca, principalmente do nosso conteúdo, com essa audiência. Então, quando a pessoa fala, tipo, faço faculdade de cinema e digo que os vídeos deste canal são verdadeiras, excelentes aulas. Parabéns mesmo pelo trabalho, sensacional. O nosso objetivo é levar um conteúdo de qualidade para essa audiência. Então, a gente não criticamos os canais que fazem isso. Né? A gente não quer falar do cinema mainstream porque já tem muita gente falando. Então, vamos pegar um nicho que a gente tem uma familiaridade, tem conhecimento, que a gente tem vontade de explorar e pesquisar, para trazer um diferencial para um nicho que, às vezes, é muito deixado de lado. Sabe? Então, assim, é nesses reconhecimentos aqui que a gente vê que o trabalho realmente vale a pena e faz acontecer. E que a gente também está sendo assertivo, né? Porque um dos nossos objetivos é chegar justamente em estudantes e tudo mais. Então, quando a gente recebe feedback de estudantes, não só de cinema, né? Mas o pessoal que está prestando vestibular, a gente vê que um dos nossos objetivos está sendo atingido, né? Porque a gente está querendo falar com esse público e ele está dando esse feedback de que está chegando de uma forma bacana para ele também, né? Uhum. Aqui é só, a gente tá com um tempo muito curto, a gente vai dar uma aceleradinha aqui no final. Enfim, eu comecei a dar aula esse ano na Academia Internacional de Cinema, muito por conta do trabalho que eu faço no canal. E aí eu fui pro Maranhão dar uma oficina de uma semana lá, durante um festival de cinema de produção para YouTube. Isso para contextualizar. Eu não sabia disso, mas um dos nossos fãs mais antigos do canal, o Thiago, eu lembro porque ele foi um dos primeiros a comentar, e aí quando poucas pessoas comentam, a gente decora o nome das pessoas. Ele era de lá, de São Luís. E aí ele apareceu, foi uma surpresa enorme. Ele não conseguiu fazer oficina porque ele estava trabalhando, mas ele apareceu no final do último dia
pra me dar um oi, assim. Aí ele falou, nossa, eu nunca pensei que eu ia te conhecer, mas eu lembrava dele por causa do nick dele ainda, do YouTube. Aí ele ficou super contente. E aí foi legal porque foi um encontro que aconteceu no offline e que acabou consolidando, né? Essa relação, né? Com parte do público. Pra sempre, vai levar você pra sempre agora. Porque é essa experiência que a audiência quer. Não é uma coisa tipo assim, eu sou seu fã do Vertical. É tipo, nós estamos juntos aqui e eu gosto do seu conteúdo e por aí vai. E aí, reconhecimento em eventos presenciais. Você quer dar uma pincelada? Uma pincelada mesmo, né? Alguns momentos importantes aqui que aconteceram graças ao CinemaScope. Uma entrada na academia, cursos offline, porque é uma coisa que a gente vem trabalhando muito e agora a gente tá muito focado nisso pra esse ano, pro ano que vem. É nessa coisa de consolidar offline, uma coisa que online a gente já tá há um tempo trilhando, né? Pode passar, mano. Ali é palestra em universidade também. E aqui é um evento em Brasília, que inclusive tem o Thiago ali, né? Que fez aquela intro no vídeo que eu tô participando do canal dele. Então, enfim, só um... E aí a questão de monetizar o próprio canal, porque, querendo ou não, nós temos um portal, já tem 7 anos no mercado, e aí a gente precisa, de alguma forma, monetizar ele, não depender só de empresas que patrocinem, ou então que façam parcerias e por aí vai. E aí, uma coisa muito comum que acontece todos os sites agora estão começando a fazer plataformas de cursos, porque qual que é o nosso objetivo? Se as pessoas consomem o nosso conteúdo para o conhecimento, por que não desenvolver cursos mais aprimorados para essa audiência, né? A gente está nesse processo agora, né? A gente está com planos de, em meados de janeiro, fevereiro, lançar uma plataforma com pelo menos 5 cursos. Eles estão no processo de gravação, edição e tudo mais. Então, a gente está aí nessa por exemplo, correria. Mídias sociais para cinema. Tem que ser disruptivo, né? Tem que ser fora da linha também, porque senão a gente não supre a necessidade da nossa audiência do outro lado. Então, a gente está com a ideia também de explorar bastante cursos mais tradicionais, né, de cinema, por exemplo, roteiro, documentário e tudo mais, mas a gente também tem esse olhar para fora, né? Então, a gente pretende, o Magno vai elaborar um curso que é mídias sociais para cinema, trazendo um pouco da experiência dele. A gente vai fazer um curso de história da arte e cinema. Então, a gente tem um pouco esse olhar também de como articular o cinema com outras áreas de conhecimento, pra gente não ficar muito fechado nesse nosso mundinho, né? Pra gente tentar expandir o olhar mesmo. E assim, querendo ou não, eu sou uma empresa, você é uma empresa, a gente está colaborando junto, a gente está fazendo parcerias, tem pessoas que estão gravando curso com a gente também que são de empresas, né? E aí, então, quais são as N formas que temos de fazer um collab ou então uma parceria com um micro-influenciador, do que só entregar um produto, um serviço, sabe? Então, tem que se atentar muito a isso. E as considerações finais são: quantidade nunca foi sinônimo de qualidade. Tomar muito cuidado com isso aqui, gente, porque parece que a gente chove no molhado, mas eu sei que no dia a dia das empresas, o pessoal fica muito aqui, ó. Mas não presta atenção, tanto para marcas quanto para creators. Se você não é autêntico, as pessoas vão saber e vão falar, velho, isso aqui tá errado. Porque o público é muito treinado, É muito treinado. Tem um olhar, assim, só ver pelos comentários, gente. A melhor forma de você ver se uma campanha deu certo ou não é ler todos os comentários. E muita empresa nem olha. Tipo, você já sabe que o negócio tá meio errado, aí deixa de lado. Não tá legal isso. E mimos não são obrigatoriamente co-branding. Tomar cuidado. Porque eu mandei um DVD, ou então eu mandei o meu produto, um acesso a um serviço meu para um creator, e ele vai ter que encarar isso de uma forma de, ele ter que publicar, sabe, no Instagram dele, no YouTube dele. Não necessariamente. Essas questões dos mimos, né, muitas, principalmente as blogueiras gostam muito, tem que ser um cartão de visita, uma porta de entrada. Fala assim, olha, eu tenho um produto que eu acredito que tem a ver com você. Toma aí. Se você gostar, a gente toma um café. Tem que mudar esse discurso. Tipo assim, porque o que as empresas estão fazendo? Manda um produto ou um serviço, passa 2 dias, e aí, postou? Cadê o print? Cadê as métricas? Não tem obrigação ali, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí? Não, e acho que essa questão do pertencimento é muito importante, né? Foi uma fala que a gente teve lá no começo da apresentação, né? De como o criador tem que se sentir parte. Eu acho que engajar o criador, né, com a marca é essencial nesse processo. E uma coisa que a gente defende muito, né, pessoalmente, eu e você, né, Má? Os contratos a longo prazo, né? Não existe fórmula mágica, receita de bolo. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar quebrar, né, quando a gente vai dialogar com empresas e tudo mais. Que as coisas, elas têm um tempo, né, de amadurecimento, elas têm um tempo para acontecer.
e que não tem essa coisa do instantâneo. Então, tentar trabalhar isso mesmo, né? Coisas a médio e longo prazo, né? Como a gente vai articular essa coisa do tempo para reforçar valores, reforçar marca, para reforçar um tipo de conteúdo na mente do público e tal. E principalmente a reputação de ambas as partes, porque ali se constrói o co-brand, que são as duas marcas co-criando juntas, e aí, ao mesmo tempo, o que elas estão construindo em torno delas? Qual que é a repercussão disso? O que está sendo legal? Porque, tá, beleza, você pode fazer uma campanha com um creator e ser bacana ali naquele momento, mas e a longo prazo? Pensar na sustentabilidade desse co-brand, tá ok? E aí é isso, né? É isso. Queremos abrir para perguntas, dá tempo ainda, não dá, Regiane? Obrigada. Desculpa essa aceleradinha no final agora. Deixa eu sentar. Aqui, Regiane, acho que ali, ó, tem uma... aqui e ali também. No caso que vocês falam de micro, quando tu fala um canal que tem 1.200 seguidores apenas, como que tu valida a... Rapidinho, como que é seu nome? De onde Débora. Tá. Eu trabalho em agência, a gente está trabalhando com influenciadores. Como que tu consegue analisar a validade desse influenciador para alguma ação contigo? Eu digo no retorno, assim, de que vai realmente ser importante e válido para a marca. Primeiramente, o que separa o joio do trigo, se o cara é influenciador ou não, é o Media Kit. Você pede um Media Kit, fala, deixa eu ver seu Media Kit, a sua atuação por algumas métricas, principalmente com relação à localização, onde você tem mais abrangência, onde você tem mais atuação, e aí ali você já começa a mensurar o que pode ser positivo e negativo. Mas, ao mesmo tempo, peça também retornos de outras campanhas que já tenha feito. Sabe? Com quem você já trabalhou? Já trabalhei com a empresa tal. Liga para a empresa, sabe? Conversa mesmo. Não é aquela coisa, tipo assim, de investigar, tipo assim, vamos ver se é verdade ou não. Mas tem que se precaver para ver se realmente é um creator que tem um bom posicionamento, se ele realmente é sério naquilo que ele está fazendo, porque tem muita gente fazendo coisas assustadoras no mercado. E aí parece que a corrida pelo dinheiro tá muito louca. E aí tem que tomar muito cuidado com isso. Usando esse exemplo mesmo que eu falei do canal de 1.300, que eu acho que é uma coisa que se destaca. Embora eu tenha criado uma amizade, né, com essa pessoa e tal, eu acompanho ele nas redes, né, lógico, e eu já imaginava, não vou falar também que eu tinha certeza, mas eu já imaginava que o curso dele ia ser bem sucedido só de observar o comportamento dele na rede principal dele, que é o Twitter, e o quanto ele engaja as pessoas lá, e eu acompanho mais as coisas dele por lá. Porque uma vez ele, enfim, começou a lançar umas não eram ações, né? Mas eram alguns dispositivos, assim, que deu pra perceber o quanto ele conseguia capitalizar pessoas. Então, vamos supor, eu tô num site tal, um site bem tosco, aquele Curious Cat lá. Eu tô, não sei o que, me mandem perguntas. E aí, um dia ele recebeu 1.500 perguntas. Então, as pessoas estão interessadas nessa pessoa, né? Saber o que ela pensa. E não eram perguntas assim, eram perguntas relacionadas a cinema, relacionadas ao que ele fala no canal. Então tinha uma qualidade, assim, olhando por cima, dava pra ver que era um público muito engajado, assim, muito mesmo. Então eu sabia que dentro dessa rede, pelo menos, ele já tinha um potencial de capitalizar pessoas. E aí eu comecei a perceber que ele ia soltando um vídeo ou outro, eu tô criando um curso. Aí ele fez um post com o nome das aulas e o pessoal deu uma surtada, assim. Então eu pensei, se 50 pessoas daqui dessa rede social dele comprar o curso dele, ele já tá feito, entendeu? Para uma primeira venda, assim. Então eu acho que dá pra ter um mapeamento, assim, pelas redes, mas por esse engajamento real, né? Não só com número, assim. Como que é essa conversa da pessoa, né? Eu acho que isso é muito nítido. E é só pra complementar o que você falou, e eu gosto muito de fazer uma comparação que todo mundo fala que conteúdo é rei, mas eu gosto de falar que a opinião é rainha, mas a reputação é construída pelo reino. Então, assim, presta muita atenção como que tá as interações deles com a audiência deles. Porque, por exemplo, no Instagram é assim, batata. Você pode abrir agora de algum influenciador que posta algo super legal e as pessoas comentando, e eu questiono muito isso. E não tem nenhuma resposta, sabe? Então tá, você tá aqui postando foto por postar para ter uma visibilidade com uma marca e de repente eu não tenho valor para você que eu estou comentando, estou aqui te dando palco, sabe? Tem que tomar muito cuidado com isso. É bem mais humanizado, se você fazer a análise humanizada da ação dele, do que por números. Oi, A gente respondeu sua pergunta? Eu sou Iago do Influence Me e nós costumamos fazer bastantes ações
ações com influenciadores, e a gente sempre busca essa publicidade num formato mais orgânico. Então, a gente acaba fazendo sempre uma cocriação com o influenciador. A minha pergunta para vocês, como são creators, até que ponto, qual que é o limite onde nós, como representantes da marca, podemos chegar e falar, olha, esse storytelling ia ser bacana nessa ação, esse caminho, essa experiência é um caminho, é um limite, uma linha muito tênue, e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Qual que seria esse limite? Mas você está falando do limite em termos para não soar muito impositivo. Isso, exatamente. Para chegar num objetivo comum. Num trabalho a 4 mãos, né? Para não ser uma imposição. Para a gente propor algo para o influenciador com esse foco no conteúdo orgânico, só que sem ser uma imposição, sem que a gente afete o formato que o influenciador produz conteúdo. Bom, na minha visão, eu acho que ao invés da gente tentar de cara alinhar o que pode ser feito, é a gente pensar onde a gente quer chegar. Então, você tem uma expectativa sua de um lugar que você quer chegar, e aquele criador de conteúdo do outro lado, ele tem uma expectativa do que ele gostaria de fazer para te ajudar a chegar naquele lugar. Então, eu acho que mais do que tentar estabelecer assim de cara quais que vão ser os métodos e os processos, é tentar entender qual que é aquele lugar lá no fim dessa trajetória que todo mundo vai ficar feliz e vai ficar satisfeito. Eu acho que é um pouco isso, porque aí nesse meio, né, nesse caminho entre o que eu vou fazer para chegar lá, você deixa a criatividade do criador de conteúdo florescer. E aí, lógico que você não precisa aceitar tudo, né? Por isso que, enfim, uma conversa aberta e franca e tudo mais vai conseguir equalizar isso daí. Mas eu acho que a gente fica muito naquela assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Mas eu acho que o objetivo final, ele é mais importante. E aí, ouvir a contribuição que esse criador de conteúdo vai ter pra te ajudar a chegar naquele lugar. Porque às vezes você pode se surpreender, né? Ele pode ter uma ideia incrível e aí você vai falar, nossa, isso é muito bom, vamos só parar aqui e ali. E aí vocês vão construindo isso junto. Mas eu acho que nesse primeiro momento, assim, pode voar e aí depois você pode puxar a pessoa e falar, não, espera aí, isso daqui tá a mais ou tá a menos. Mas eu acho que é um pouco de alinhar o objetivo final e deixar que esse caminho, ele vá se desenhando de uma maneira mais orgânica, assim, que parta da pessoa e aí seja uma troca, né? E no meu ponto de vista, tudo começa perfeitamente bem com café. Chama o cara pra tomar um café com mineiro, você. Né? Bem mineiro mesmo, né? Nossa, com um pedacinho de queijo melhor ainda. Por quê? O que as marcas estão fazendo? O creator bate na porta dele. Me dá aí um produto, uma coisa aí, o cara dá e não tem nenhuma relação próxima ali. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso cria rachaduras mesmo na reputação de ambas as partes. E aí, quando a empresa está buscando o creator, ela tem que entender que é ele que sabe comunicar com a audiência dele. Porque, vamos falar a verdade, gente, se as empresas hoje não estão conseguindo falar com a geração que está aqui, imagina quem está chegando. Então, assim, tem que aprender, tem que aproveitar a gente como laboratório mesmo, porque na hora que vai vir coisa pior. Nossa, a gente está tendo a sorte ainda que o vídeo está convertendo de alguma forma, mas eu já tenho certeza que o formato de vídeo hoje não vai suprir as necessidades do meu afiliado de 3 anos. Daqui a 5 anos, porque ele já consome vídeos do YouTube. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente associa com o creator de uma forma oportunista. É um laboratório mesmo, porque o marketing de influência, esse é o ano do marketing de influência. Então, está todo mundo aprendendo ainda. Isso aqui não que seja algo novo, mas ele está em evidência agora, porque o marketing digital, não é que ele saturou, mas ele já chegou num ponto que o ferramental, ele já passou do pico dele de convergência e agora está indo nas opiniões que estão dando base para o ferramental. Então, a cargos d'água, assim, não é difícil postar um vídeo no YouTube, é difícil você desenvolver o vídeo, você fazer o roteiro, você pensar na estratégia e principalmente pensar na estratégia com quem você vai falar do outro lado. Porque o ferramental é ridículo, você pega o vídeo no computador e sobe, coloca uma descrição e acabou. Tem umas coisinhas, uma ciência, umas coisas tudo mais de categorizar de uma forma lá, mas beleza, o ferramental não é difícil. E é isso que a gente tem que entender, que o creator ele tem um poder de comunicação com essa audiência, que as empresas precisam compreender. Beleza, eu vou fazer uma ação, por exemplo, com a Joyce, e aí ela vai trazer a audiência dela para minha empresa. E aí? Eu tenho uma equipe, eu tenho uma house, uma agência dentro da minha empresa para atender essa galera que está chegando, porque se não tiver, a longo prazo morreu. Não, e para atender também, só para arrematar aqui, para atender o próprio criador, né? Porque, por exemplo, nesse caso do Obras Pneus do Cinema, eu tenho um contato quase diário com eles, assim. Então é uma coisa muito, muito próxima. É um feedback, assim, muito, muito rápido. E é uma relação que é estreita mesmo, assim. É uma relação de trabalho, eu tô sendo paga para fazer isso, mas em momento nenhum
eu fico... Eu quero dizer assim, no final do dia, eu tô feliz por fazer parte disso, entende? Eu tô orgulhosa do que eu tô fazendo, eu tô me sentindo parte. Eu não tô pensando que é uma empresa que tá me pagando e falando, eu quero que seja desse jeito. Porque não é assim a relação, sabe? Então é uma coisa que eu faço com prazer, porque é dentro da minha área de conhecimento, é dentro de um assunto que eu me sinto confortável. E tem uma relação comercial aí também, lógico, também. Mas as coisas foram criadas juntas, o formato do vídeo foi criado junto, tudo foi criado junto, assim. O que não deu muito certo já foi reajustado. Então essa conversa, ela é quase diária. Então acho que ter esse acompanhamento é importante, porque senão vira aquela coisa. Uma vez por mês você manda suas estatísticas ou manda seus conteúdos e passar bem, né? Eu acho que não é muito por aí. Entendi. Obrigado, gente. Imagina. Mais uma. Quem quer? Aqui. Eu vi vocês comentando de montar a estrutura antes. Eu vejo muito as campanhas sendo feitas somente pegando a agência que faz a parte do marketing digital e entrando em contato com vocês. Eu não vejo o pessoal fazendo toda uma estrutura de negócios antes, que não é marketing digital. É uma gestão de negócio digital. É diferente, são pessoas diferentes que fazem. Como é que vocês veem isso? Porque a empresa, a agência de marketing, ela vê a propaganda, ela vê o marketing, ela não faz todo o negócio e ela não dá. E isso pode afetar o seu público, que está enxergando isso, a hora que chega na estrutura da empresa, a empresa não tem um esquema digital direito, realmente, o que abrace, não tem um produto que abrace realmente para mostrar a parte digital da empresa. Não sei se você entendeu, se eu fui confusa. Como é que vocês veem isso? Não, eu vejo o seguinte, se você quer trabalhar com um influenciador digital e você não tiver um branded content, né, que é o marketing de conteúdo coerente com a sua marca, que vai falar com essa audiência, melhor não fazer. É melhor você estruturar a sua empresa, os seus valores, do que você quer para essas novas gerações, para o que você quer desenvolver agora, para depois chamar esse cara para agregar junto com você. Porque senão fica uma coisa assim, eu quero só que aumente os meus seguidores e aí eu vou dar um cupom de desconto para esse influencer e ele vai vender um curso ou vai vender um produto no meu e-commerce. Isso acontece demais. E aí como que fica depois? É isso que é complicado, porque senão fica uma relação muito superficial e aí eu converti a minha audiência para eles, aí a minha audiência está lá tentando ver conteúdos similares com o que eu desenvolvi com eles para interagir por lá, não tem, o cara vai embora. Isso acontece muito. Eu acho que uma saída assim, porque a gente sabe que não é tão simples falando assim, parece que fica muito uma utopia, mas eu acho que se a empresa nesse momento não tem essa departamento, vamos chamar assim, que cuide disso, que olhe para isso, isso não vai ser criado do dia para a noite, e ela tem essa demanda, essa necessidade de fazer esse trabalho com o criador, eu acho que uma saída a curto prazo seria se unir a alguém que tenha esse conhecimento e faça isso, sabe? Então, existe uma proliferação hoje em dia de agências que só trabalham com influenciadores. Então... Que é o caso do rapaz lá. Exatamente. Então, eu acho que, enfim, são pessoas que supostamente são especializadas nisso, porque elas estão focadas em um trabalho muito específico, né? Então, eu acho que as empresas que não possuem esse departamento, elas têm que ter essa visão de conseguir buscar parcerias e agregar pessoas com know-how para lidar com isso, para fazer essa ponte, né? Nesse primeiro momento, fazer essa ponte entre a empresa e o criador, né? Então, mas ela só trabalha com marketing de influência, trabalha com influenciador, o que eu estou falando até atrás. Você vendeu um curso, a empresa ela não tem um curso coerente porque ela não fez toda uma transformação digital para comportar vocês, para comportar um marketing que ela contratou aquela empresa para fazer. Exato. Porque eu acho que isso falta. E aí ele cai naquele lugar que não existe, basicamente, né? E levando em consideração hoje, não vou generalizar, tá? Que o empreendedor e o empresário, quando tem uma crise, alguma coisa, a primeira coisa que ele corta é o marketing. É um tiro no pé, né? Desculpa a expressão, mas é um puta tiro no pé, porque se está intrínseco no plano de negócio dele, que ele tem que ter um planejamento de marketing, e o marketing digital é um viés que, né, não é mais barato, mas é um viés que vai abranger públicos personalizados, específicos do que ele quer, aí ele vai falar assim, não precisa não, eu vou contratar a Joyce como influenciadora aqui, ela faz tudo, fica tudo certo. Ela não é vendedora do negócio, né? Isso tem que tomar muito cuidado. Gente, muito obrigado. Obrigado, pessoal. A gente vai estar ali fora, quem quiser trocar uma ideia. Tá ok? Valeu mesmo. Obrigadão.